Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje estou aqui com a Gabi, tudo bem, Gabi? Ansiosa por esse papo? Muito. Hoje é um convidado muito especial e bem peculiar para algumas pessoas, né? Exatamente. Hoje estamos aqui com o Luiz Duarte, CEO da Único, agência de marketing, né? Tudo bom, galera? Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de ti, Luiz. Quem tu és, tua agência, tá quase 8 anos no mercado, né? Sim. Cara, primeiramente, achei diferente esse peculiar da Gabi, né? Eu também fiquei curioso, peculiar, porque peculiar. A gente vai explicar o porquê. Tá bom, então. Cara, assim, Andrei, Gabi, primeiro agradecer o convite, tá? É muito bom estar com vocês, conversando, entendendo um pouquinho sobre como é que tá esse mercado. Eu sou, até falei em um podcast desse, né? Eu sou apenas um pequeno empreendedor que tá ali, a gente vai indo, vai crescendo, vai desenvolvendo um pouquinho a agência. E iniciei minha jornada como consultor de marketing digital, né? Trazendo inclusive algumas indicações para agências parceiras que a gente tinha. E aí surgiu um momento que as demandas e os processos não estavam conforme eu gostaria. E aí a gente, através de a união de algumas pessoas, fez com que a Único deixasse de existir somente no papel e viesse a existir de forma efetiva. Então a gente pegou algumas demandas para tornar com que a Único fosse uma agência de marketing digital. Tanto que, por curiosidade, né, até cheguei a comentar em alguns outros podcasts, o nome era Único Consultoria. Aí depois migrou, né, virou a Único Marketing Digital. Né, e as pessoas tinham muita relação com a minha pessoa. E aí parte da estratégia de mercado foi justamente fazer com que a agência, a Único, ela criasse uma personalidade e o Luiz ficasse um pouquinho de lado. Né? Então a agência hoje tem 8 anos, né? E atua no digital, serviço de website, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, aquilo que vocês fazem também muito bem, né? A gente troca figurinha também nesse sentido. Acho que é isso. Agora, para começar, explica por que isso, Gabi. Deixa nós dois curiosos. Era uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É muito interessante porque aqui em Belém, geralmente as agências de marcas, elas são concorrentes, elas não conversam muito umas com as outras porque se veem como rivais. E aqui, a AS e a Único, a gente já é como parceiros. Por isso que eu falo peculiar, porque para algumas pessoas que vão ver esse podcast, pode achar estranho. Porque aqui em Belém não é algo comum. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que é uma problemática que a gente tem aqui em Belém. Inclusive, eu já conversei uma vez com o Luiz, né? Eu falei, Luiz, que ele chegou a falar que ele já conversa com outras agências. Eu falei, Luiz, eu também quero ter esse contato. Porque eu sinto que a gente precisa começar a crescer juntos, entender como é que o outro trabalha para ver o que a gente pode agregar. E assim a gente não se vê como concorrente, mas como parceiro, como a gente se vê aqui, né? Pois é, e Gabi, assim, o que eu enxergo, falando de mercado, né? Eu enxergo primeiro que existem vários formatos de clientes, várias personalidades, inclusive, né? Estruturas diferenciadas que talvez caiba numa agência e não caiba na outra. Vocês têm uma expertise muito grande em audiovisual, a Único não tem essa expertise. Hoje em dia é a nossa maior demanda, né? Audiovisual. Muito grande. E a gente veio da dinâmica do tráfego pago, das estratégias, do gerenciamento de redes sociais, das análises de métricas, e a gente vem caminhando um pouquinho com essa dinâmica do audiovisual. Mas eu sei que você já tem, né, por fazer parte da essência dos sócios, né, dos donos do negócio, então isso já marca um pouquinho. Eu como sócio, não entendo nada, até tava brincando aqui, né, referente a audiovisual, não entendo nada, a gente tem pessoas que entendem mais, né, mas é isso que eu acredito, que o mercado ele precisa dessa união e que não dá para te abraçar o mundo todo, todos os clientes do mundo. E em algum momento tu vai deixar de passar qualidade, em algum momento tu vai deixar de trazer o teu 100%. Então por que não ter parceiros? Por que não ter pessoas que a gente confia na qualidade, né, em determinado ponto, para a gente poder
para poder se indicar, né? Às vezes a gente tem algum ponto mais com melhorias, né? Trocar também, bater um papo até sobre cliente, né? Claro, não expondo, isso é óbvio, não expondo a privacidade, o interno de cada cliente, mas de uma forma generalizada, genérica, de mercado, o mercado da alimentação, mercado da saúde, como é que está o mercado em si, né? E a gente poder, acho que isso eleva o nível das agências de Belém, né? E eu sempre tive isso, sempre tive contato. Na época da pandemia, os donos de agência, acho que teve uns 2 que me ligaram para bater um papo, e agências que eu, assim, tem 15, 16, 17 anos, né, para bater um papo, para entender como é que tava a demanda, como é que tava a dinâmica, né, e a gente batendo um papo, trouxe de repente algumas sugestões, algumas direções, né, acho que isso é importante, não se preocupar, tem pouco cliente. Não tem pouco cliente. Não tem. Basta você efetuar um trabalho com qualidade, entender a dinâmica da tua estrutura. Você precisa primeiro olhar para dentro. E aí você consegue conciliar e crescer, né, de forma saudável, que eu acho que é o mais importante. Porque às vezes o que acontece? Até um crescimento, né? Mas às vezes a dinâmica, a demanda, a estrutura, ela não é saudável, né? Então tem que crescer, parar, dar uma olhada para dentro, que eu acho que isso é bem importante, que às vezes falta muito no mercado. Exatamente, sabe porque o mercado, o que a Gabi falou, é muito real, né? Também conheço outros donos de agência aí, que a gente não vai citar nomes. E eu conheço também muitos designers, né? Designers social media que atuam de forma muito autônoma. E eu vejo que a concorrência é surreal, assim. Tem um dando valor, o preço menor que o outro só para conseguir, né? Mas quando a gente vem para um cenário onde é esse que a gente tem que olhar para internamente, o que a gente tá fazendo, trocar as figurinhas, como tu fala, a gente consegue falar, não, peraí, isso aqui não é o meu perfil, mas é o perfil da Único, ou então é o perfil da Ash, né? E é uma parceria que eu acho muito interessante. Mas antes da gente entrar nesse assunto sobre essas parcerias, né, bora dizer assim, me explica por que Único, né? Era Único Consultoria, mas o que tem por trás desse nome? Único? Legal. Cara, até interessante, mas eu já expliquei, no aniversário de 7 anos, né, a gente fez uma pequena confraternização, chamou alguns clientes, alguns convidados, e eu expliquei o motivo do Único, né? Às vezes as pessoas pensam, antes a gente utilizava muito o slogan, cada cliente é único, né? Mas na verdade a essência do nome tem a ver com uma visão espiritual, né? Como assim? Eu, em determinado momento, estava querendo buscar um nome para colocar no mercado como marca, né? E eu escutei aquele hino, né? Eu não sou bom cantor, gente, então não vou cantar. Mas é da Aline Barros, ao único que é digno de receber. Sim. Interessante. Né? E aí o único, né, vem dessa inspiração divina. E a minha esposa que louva muito, né? Inclusive louvou esse hino ano passado, em janeiro, a gente vai fazer agora 8 anos, né? E estavam lá, a gente fez uma oração e a gente tratou de apresentar o formato ideal do significado do nome da Único, né? Então, foi realmente uma inspiração divina e eu sempre digo que tudo é para honra, tudo é para glória de Deus e... Enfim, o senhor que me colocou aí a motivação, né, no meu coração para poder executar esse projeto, então vai ter que me dar força, vai ter que me dar ânimo, vai ter que me levantar naqueles momentos que vocês sabem que desses momentos de dificuldade, né, nas agências. Não pode perder a fé. Não pode perder a fé, exatamente. E aí, legal. Querendo ou não, toda vez que alguém fala único, tá professando que
O Senhor Jesus é o único que recebe glória e honra. Legal, olha só. Eu não sabia dessa Eu não sabia. Porque eu tô acostumada com o slogan, né? Que o seu objetivo é o nosso único alvo. Isso. Eu achei que era disso. Não, mas a essência Nossa, é isso. caramba. Muito interessante, eu não A sabia disso. essência mesmo, da onde surgiu a inspiração, foi desse hino. E a Jennifer sabe, minha esposa sabe que na verdade não tinha nem pretensão. Era uma empresa que eu tava na cabeça. Não tinha nem pretensão de inicialmente ser uma agência de marketing digital, né? A consultoria e tudo. Eu sou, até me esqueci de falar. Na verdade, eu sou, por formação, administrador. Entendeu? Nem é da área do design, alguma coisa assim. Não sou da área do design. Eu tenho uma especialidade, sou especialista em marketing e publicidade. Mas a minha formação é administração. Entendeu? Legal. Entendi. Então tem esse pouquinho dessa direção da gestão, da administração do negócio, que é o know-how da Único, essa atuação mais personalizada quando se trata de negócios, quando se trata de então a gente tem esse papo cabeça com os clientes também, às vezes a gente está trazendo algumas orientações, direções, até que não é nem marketing, né? Às vezes, no início até se confundiu muito, às vezes a cliente queria tirar dúvida de financeiro, né? Tipo assim, nada a ver, mas era tão próxima, né? E aí a gente trocava uma ideia. Mas hoje tá bem definido, bem dividido, com os clientes que a gente conseguiu alcançar, a gente conseguiu traçar bem a real da Único hoje. Essa parte espiritual é muito interessante porque eu fui descobrir recentemente que você é pastor. Sim. Você falou, né? Como é isso? Porque hoje em dia, como é essa divisão, né? Ser pastor, ter uma agência... Não tem divisão, né? Não tem divisão. O que eu procuro não realizar com tanto... Sou evangelista, né? A gente evangelista, pastor evangelista, mas é tipo uma especificidade dentro da Assembleia, né? Você é pastor da Assembleia, isso. Então, né? E aí eu sou coordenador da Escola Bíblica Dominical e professor também. Então a área de educação também está muito entranhada em mim. Então eu ministrava treinamentos, palestras, cursos. Então está muito entranhada nessa dinâmica também, né? E eu só não procuro trazer tanto, né, pra área de negócio e tudo, mas não escondo, não é algo sim, com certeza, que chamado, né? Mas não existe divisão. No momento que é me pedido mais a parte espiritual, seja com um colaborador, seja com outras pessoas, e aí eu tenho que ter essa dinâmica. Mas eu não tenho essa dinâmica de divisão. Então tem que ter todo o tempo, né? Isso. E aí não somente porque tem algum cargo. A minha esposa sabe que eu não ligo nem pra isso, assim. Tipo assim, questão de cargo. A gente tem que ser cristão e tem que seguir as diretrizes do que a gente acredita, que é da palavra. Então tentar fazer tudo corretamente. Tentar fazer... sendo com os colaboradores, seja com fornecedores, seja com parceiros, seja com clientes. Então, tentar demasiadamente tudo, imposto, governo, tudo, para que eu possa trazer esse testemunho também, né? Querendo ou não, o nome que a Único carrega, né, precisa trazer um testemunho, precisa trazer esse exemplo. Eu falei dessa parte de cristão porque, como você sabe, a gente faz, né? Sim. Eu digo aqui, eu acho que 90% da nossa equipe é cristã, né? E não foi a gente que procurou, veio quando foi a gente... algo muito natural. Algo muito natural e a gente... Nem o Andrei tava muito próximo, né? Então, nem eu tava, na verdade. Deus pegou cada um e falou, vem. Exatamente, comecei a ser rodeado, né? E quando eu vi, já tava lá e, enfim. Que bom. E é muito interessante porque eu acho que até essa descoberta, vamos dizer assim, da minha parte, aproximou mais as agências, né? Hoje a gente tem o nosso momento toda segunda-feira, ou no primeiro dia do mês, que a gente convida, inclusive, você, né? Tá até marcado pra você trazer uma palavra já. Sim. Então, é algo que é muito legal porque não tem isso que a gente tava falando agora, essa rivalidade. Eu vejo muito essa rivalidade, cara. Mas por que tu acredita que tem essa rivalidade? Vou te dar um exemplo. Eu tô em alguns grupos de design, de comunicação, não sei se você tá aqui, de Belém. Sim. Né? Cara, eu fico vendo a concorrência, a disputa
Por preço, né? Por preços e por demanda, que é algo surreal. E aí, por exemplo, alguém vai lá e fala, né? Vou dar um exemplo prático. A gente tá precisando de um filmmaker. Uhum. Cara, é tanta gente se oferecendo. Tanta gente. Aí uma vez eu falei, cara, eu vou ver só qual é desse negócio. Eu não vou me candidatar assim por me candidatar, né? Bora ver qual que é isso aqui. Como é essa disputa. Uhum. Aí eu falei com a pessoa. A pessoa falou que tava procurando o melhor preço e já tinha recebido tanta mensagem que o celular tava travando. Caramba, realmente. E aí eu falei eu falo, né, com alguns amigos meus desse grupo. Falei, cara, tu pegou essa vaga aqui? Cara, eu peguei. Quanto é que tu fez? Por exemplo, criação de marca. Eu tenho um amigo meu que ele pegou um freela, né, um trampo desse. De criação de marca. E aí ele falou, cara, eu cobrei R$70. Caramba. Então é porque a concorrência, ele foi abaixando muito o valor pra conseguir fechar, né? Recentemente eu vi no grupo uma moça oferecendo uma lista de serviços, desde edição de vídeo até criação de site, por R$50. Uhum. Ela ofereceu. Meu Deus. Então eu vejo, quando eu te falo que a concorrência é muito grande, é desse nível, né? Eu também tô em alguns grupos nacionais onde o povo disputa e eu falo, cara, eu mesmo já anunciei em alguns grupos de Facebook, quando eu tava muito atolado, faz um tempinho isso, principalmente na época da pandemia. E eu tava muito atolado de coisa pra fazer, graças a Deus eu não fiquei sem trabalhar. Fui fazendo alguns freelas e foi sobrecarregando, eu falei, eu preciso de ajuda. Sim. E aí eu colocava num grupo de Facebook lá que eu precisava de um designer. Cara, não é exagero. O tanto de mensagem que eu recebia no Facebook, eu não conseguia responder todo mundo. Entendi. E aí eu vi, cara, o mercado realmente é algo muito grande. As pessoas estão dispostas a pegar o seu valor e jogar fora para disputar preço. Isso tudo atrapalha o mercado, né? Isso infla o mercado demais, porque como é que a gente vai concorrer? A gente tem um valor que a gente considera justo e é justo. Mas vem um cara que... Aí eu lembro uma vez que eu criei eu até deixo salvo no meu Facebook. Eu criei uma discussão, a gente pode até debater aqui. Tem aquela pessoa que tá passando por necessidade e acaba que ela precisa comer. E ela fala, cara, eu vou baixar porque eu preciso me alimentar. Sim. Mas tem aquelas pessoas também que veem isso e veem como uma prostituição, né? Do mercado. Porque a pessoa estuda, investe e tem uma estrutura muito boa, não consegue abaixar seu preço. Ela precisa de trabalho também. E aí, qual é o lado que tá certo? Né? Assim, o que eu acho, né? Já essa discussão, na verdade, é muito antiga, né? Bem antiga. Sempre vem à tona essa questão relacionada a preço, principalmente na área de comunicação, né? Mas é aquela ideia de posicionamento mesmo, né? A forma como você se posiciona, a forma como você estabelece os seus valores. Eu acho que isso tudo os clientes, as pessoas que vão vendo, né? Por exemplo, vocês estão estabelecendo valores bem interessantes, né? E uma sugestão, né? Já não era para tu estar, digamos assim, nessa dinâmica, né? De competição, né? Não, mas eu olho mais por curiosidade. Por curiosidade, pois é. Então, é a questão, o valor de vocês é muito bom, né? O valor que vocês passam, os projetos, a estrutura que vocês têm e tudo. Então, receita é bom, né? Pô, tá precisando pagar todo mundo direitinho e tudo. A gente às vezes fica realmente procurando por receita e tudo. Mas às vezes não vale a pena. Vai ter essa pessoa... eu costumo dizer que tem cliente para todo mundo. Isso. Até porque se você for em duas portas, você está precisando, né, de um médico, cirurgião, né? E aí uma porta está dizendo assim, R$50, na outra porta está dizendo R$5.000. Qual que você acha que traz mais credibilidade, mais confiança, né? O que vocês acham? De 5 mil, com certeza. Porque segurança, qualidade. Mas somente o preço representou isso, né? Somente o preço. Ainda tem isso. Existem clientes que até o preço, quando você jogar muito abaixo, eles não vão fechar com você, porque o teu preço está muito abaixo e isso significa falta de qualidade para eles. Sim. Então tudo é questão de posicionamento.
Então, às vezes, o preço menor não significa algo que você vai conseguir fechar negócio. Sim. Mas você tem que mostrar, tem a estrutura comercial, um processo bem desenhado, uma apresentação, mostrar os valores, né? Então, justamente isso. Às vezes, o preço menor não significa negócio fechado, né? Um preço maior, ele demonstra outros valores, uma qualidade, né? Então, a gente tem que relacionar muito a isso. Então, não vejo como concorrência. É óbvio que vai ter algum momento em que a gente vai bater na mesma porta de algum cliente, mas amistosamente, amigavelmente, diferente, por exemplo, de um caso que aconteceu lá na agência. O Luan é meu comercial, né? Ele tá nos ajudando, vocês conhecem ele. E de determinado momento, ele tava querendo fechar um negócio, tava lá e tinha uma concorrência, né? E aí, eu acho que tem que haver algo amistoso, né? Você tá lá num propósito e tudo, beleza. Perdeu, ganhou, não, sim, passa pro próximo. Então a gente encara muito com o processo comercial, como recebeu não, passa pro próximo. Recebeu não, vai haver um momento do sim. Não, passa pro próximo. Vai indo. Momento certo, os valores, vão analisar as métricas e tudo para ver o que deu errado e o que deu certo. Mas aí ele chegou, aí o rapaz tinha acabado de apresentar, né? E aí ele falou assim, passou por ele e falou assim, olha, tu só vai perder teu tempo aí. Porque o negócio tá quase fechado. Aí o nosso comercial, né, falou assim, não, tá beleza. Vou lá, né? Não, porque ele quis desestruturar. Achei super, assim, mas tem pessoas para todo tipo. Então é algo que a gente considera, a gente chama de concorrência, né? Tem a possibilidade de cooperar, né? Às vezes, de repente, vocês pegam uma demanda altíssima e tudo. Pô, quem tem confiança, né? A Único tá aqui. Tá do meu né? lado, bora fazer um trabalho junto. Ou eu também, né? De repente, pô, tô com uma demanda altíssima que a minha capacidade de produção não dá. Pô, conheço a AIS, conheço um pouquinho do trabalho deles, vi que realmente de alguns clientes, inclusive que a gente tem parceria de alguns clientes e consegue executar um bom serviço. E aí, ele falou isso, né? Pro comercial, ele falou, não, beleza, vou lá e tal. E aí foi lá, conseguiu fechar o negócio, entendeu? Então ele realmente só mentiu, né? Só mentiu. E assim, achei tão desnecessário também, né? A forma como ele falou, né? Já encontrei, na época que eu ia pro comercial mesmo, já encontrei dono de agência, né? Que eu conhecia, e fechou com ele, não fechou comigo, fechou tudo com bem. Outras agências, tudo tranquilo, tudo bem, né? Agora eu fico bem chateado quando acontece uma situação que eu vejo que é algo desleal, né? Que eu vejo que é algo aí eu já fico muito chateado. Que acredito que tem que haver a transparência. Um dos valores da Único é a transparência. É ética, transparência. São 4. Eu até me esqueci, olha. O pessoal vai ver, ética, Tem um outro também. Eu acho que é a moral. Inovação. E eu me fugiu da memória. O pessoal vai falar, não sabe, né? Não, mas vai aparecer na tela. A gente vai colocar na tela os 4. Pronto. Tá, mas é a transparência e a ética são valores fundamentais da Único. Então é o olho no olho, é poder ter a confiança. Ser algo acessível, né? Acessível, exatamente. Em questão de poder saber conversar, tá ali disposto a resolver um problema. Sim, né? Exatamente. Eu sempre falo que quando eu entrei na sociedade com o Andrei, eu percebi que era diferente, porque eu trabalhava sozinha no audiovisual, e depois eu trabalhei numa agência. Então, são concorrentes diferentes. Uhum. Então, foi um choque pra mim, porque é diferente. Porque no audiovisual, a gente se ajuda muito. Então, por exemplo, é o que você falou. Quando não dá pra eu atender um cliente, eu vou lá e peço pra outra pessoa atender. Sim. O que já aconteceu. Uma pessoa me chamou, eu tava com 2 trabalhos no mesmo horário. Eu falei, poxa, eu não tenho como atender. Aí eu fui lá no meu amigo, eu falei, quanto é que tu cobra? Porque eu ia ir lá, colocar meu valor em cima e ia por mim. Sim, sim. E super de boa isso.
acontecia muitas vezes. Às vezes um amigo meu, eu não posso atender tal cliente, vai por mim. Aí eu te passo o valor que eu já combinei com ele, beleza. A gente fazia troca de valor, quanto é que tu cobra? Uhum. Eu cobro tal, poxa, tu poderia cobrar mais, tu tá desvalorizando teu próprio serviço. Sim. Coisa que já aconteceu, por exemplo, agora trabalha com a gente o Luiz Felipe, né? Antes de ele começar a trabalhar com a gente, ele foi um colega de trabalho. Uhum. Então a gente trocava muito essa figurinha, eu ensinei muita coisa pra ele, porque ele era novo no mercado. Uhum. Eu falei, Luiz, tu pode melhorar teu serviço assim, tu pode fazer assado. E ele a mesma coisa, Gabi, olha, tu pode melhorar desse jeito, dentro da AIS a gente pode fazer desse outro. Uhum. Então a gente tem muito essa colaboração dentro do audiovisual. Em tal lugar eu vou fazer um trabalho no hangar. Preciso de 20 pessoas, eu tenho só 2, eu tenho que chamar outras pessoas do audiovisual. Uhum. Então a gente tem muita essa transparência dentro desse mercado de fotos e de vídeos, né? Então quando o Andrei fala que é muito diferente, realmente porque dentro do mercado de agência de marketing, né, as pessoas são muito reservadas, não tem muito essa transparência um com o outro de como é o serviço. Tanto que teve um tempo que eu senti essa necessidade de entender como é que as outras agências funcionavam. Porque era uma coisa muito privativa. Eu falei, mas como é que eu vou chegar até elas? Eu não sei como, porque não tem nem como. E é muito, muito interessante, porque acontece que às vezes o Andrei fala, poxa, a gente poderia diminuir tal valor em tal serviço. Eu falei, Andrei, não adianta diminuir. Isso não vai significar que a gente vai conseguir vender mais. Às vezes é até o contrário. O que a gente tem que mudar são outras coisas pra gente conseguir vender mais quantidade de tal serviço. E é muito interessante que acontece muito de a gente tentar negociar com o cliente, aí quando chega ele, não dá, não sei o que, quando a gente vê, ele fechou com outra pessoa. E dá pra perceber quando a pessoa fecha com mais barato. Sim. Porque não é a mesma qualidade. Eu fico, poxa, a pessoa preferiu pagar mais barato pra o que não vai ter resultado do que um valor maior de algo que ela vai ter mais retorno, né? E eu acho muito chato quando pessoas elas inflam o mercado no valor muito menor, porque ao invés de elas irem buscar mais conhecimento para qualificar o seu serviço, elas vêm e tentam vender uma coisa de baixa qualidade no valor menor. Sim. Eu acho isso bem chato. Ao invés de você chegar lá, tentar crescer, tentar vender uma coisa com valor bem bacana. E sabe o que ocasiona também? Muitas frustrações, né? Às vezes a gente pega pessoas, tive experiência com 3 agências, 3 pessoas. Demais acontece. Muita frustração. Acontece muito. Por quê? Porque também é culpa dele, né? Justamente. Se ele tivesse ido no certo logo, né? É culpa dele também. De repente ele fez esse tipo de negociação, olhou só o preço realmente, né? Nesse sentido. Então tem clientes que... É isso que eu falo às vezes, a questão do valor. Tem pessoas que... Eu tive uma experiência bem interessante, né? Pessoas que ficaram um tempo, não fecharam, falou, pô, eu quero trabalhar e tal, com a Único. E depois de determinado tempo, pô, Luiz, agora eu consigo trabalhar com a Único. Aí eu achei super interessante, né? Porque eu fico acompanhei alguns trabalhos, alguns projetos. E aí lá agora eu consigo. Tipo assim, ela se capta, ao invés ao invés da gente reduzir, ela se capitalizou. E que acontece por exemplo, com o iPhone. Chega lá no iPhone, não vai reduzir pra ti porque tu quer um iPhone. Sim. Você tem que se capitalizar pra alcançar o seu objetivo. Sim. Exatamente. O seu sonho, né? Então, de repente, se a gente tentar ter uma qualidade tão grande que nós... A AIS, a Único, pode ser um sonho de um cliente, de uma empresa, né? Sim. Não sei se já pensaram essa dinâmica, e não o contrário, né? E o cliente, a gente reduzir para pegar aquele cliente, digamos assim, né? Então ultimamente a gente tem tido muito essa visão, né? De as pessoas, e temos tido feedbacks bem interessantes. É muito interessante porque já aconteceu isso que você falou é muito interessante porque já chegou pessoas pra mim e falou, Gabi, eu tava em um evento, aí essa pessoa pegou meu número pra eu trabalhar com ela em um aniversário, por exemplo. Falou, Gabi, quanto é que tu cobra? Eu falei, valor X. Aí, poxa, eu não tenho como pagar esse valor. Aí eu fiquei assim, cara, eu não vou diminuir o meu valor porque não cabe no orçamento da pessoa. Não é por maldade,
mas a gente vai acabar se desvalorizando, porque a gente tem os nossos custos, tem que pegar Uber, tem alimentação. Sim. Então, se a gente diminuir, a gente não vai ter retorno. Então, eu falei, poxa, não tem como eu diminuir. Não é porque eu não gosto da pessoa, algo do tipo, Sim. mas a gente vai estar inflando o mercado. Poxa, cobrar R$50 num evento o dia todo, por exemplo. Não tem como. É uma coisa exorbitante. Então, a gente tem que saber se valorizar, né, dentro do mercado, saber o preço justo. A gente, como a gente fala, o boleto aí não se paga sozinho. Então, a gente precisa se pagar, precisa ter o nosso retorno pra gente conseguir pagar nossas contas. Sim. E aí, Luiz, mudando de assunto aqui, Sim. né, vindo aqui, porque o que acontece? A trajetória da AS, ela começou a AS, assim, AS Projeto, bora dizer assim, tem 10 anos, né? Eu comecei nisso aí quando eu tava no primeiro ano do ensino médio. Editando vídeo, inclusive, né? Já contei a história que começou com vídeo. Certo. Eu conheci esse menino, não sabia nem que ele fazia essas coisas. Que a gente se conheceu no A gente se conhece há ensino 10 médio. anos. Caramba. E aí, por muito tempo, eu acompanhei por home office, né? Fui muito adepto. E principalmente porque eu passei pela pandemia, foi quando eu consegui comprar um PC gamer, realmente nem tanto focado pra jogar, focado pra trabalhar. Hoje em dia eu tenho um computador bom que eu uso pra trabalhar, eu não uso nem pra jogar. E aí quando eu vim pro home office, quando eu vim pro presencial, a Único já tava lá, né? Sim. Como foi pra vocês? Porque pra gente foi muito, muito interessante, porque foi uma vivência que a gente não tinha perto de outra agência. A gente não conhecia, né? Querendo ou não A gente tinha... não sabia como vocês iriam reagir, porque vocês estavam, né, na B-Office há 5 anos, parece. E a gente chegou lá de paraquedas, então a gente tem essa curiosidade, né, de saber como é que foi. Essa curiosidade. Porque a gente não sabe como é que foi. Porque eu não sei se já apareceram outras agências lá na B-Office, né? Mas vamos dizer que foi a primeira, assim. Então eu não sei. Tá. Não. Vocês não foram a primeira agência, ou profissionais da área de marketing, ou design, enfim. Já tiveram alguns, né? A gente tá na B-Office, o Evandro, já conheci o Evandro de algum tempo, até a gente conversou um pouquinho sobre como a gente se conheceu em outro podcast, mas desde do planejamento da B-Office, ele me chamou pra gente poder traçar um pouquinho a comunicação da B-Office no início, no princípio, e dar aquela acelerada com o tráfego pago, né? Trazendo as pessoas, entendendo a persona, a gente entendeu que a B-Office tinha uma persona diferente dos outros coworkers, tudo isso no mapeamento, né? Entendendo um pouquinho da estrutura e o que ele queria, como ele queria se posicionar. E aí, desde o princípio, a gente tá aqui, né? Passou muitos profissionais, muitas agências, inclusive no próprio prédio, né, que a gente fica, o Parque Office, muitas, inclusive que eu tive muitos contatos. Ele já fez alguns serviços também com outras empresas, outras agências, e eu encaro de boa com relação a isso. Acho que vocês tiveram uma experiência com uma comunidade de eventos e tudo. Isso. Sim. Que era uma comunidade que eu não conseguiria suprir, né? Houve um convite para Único, né? Para poder suprir essa demanda, e a gente não conseguia suprir mediante ao cenário atual. Ao cenário. E aí eu me recordo muito dessa dinâmica, mais a Gabi na parte do audiovisual, né? Acho que vocês ainda não estavam... A Gabi chegou depois, né? Primeiro fui eu que tive esse contato com questão de eventos, aqui dentro do Parque Office com o Evandro e tal, através da Arca. A Arca que me recomendou pra eles. Lembro que eu participei de um painel, né? Junto com mais 3 pessoas, aquele menino... eu esqueci do... Nostalgia Belém. Sim, o Robson. O Robson, isso. Participei com eu esqueci o nome dela também, ali do primeiro andar daquela clínica do Hospital de Olhos, não esqueci o nome da moça. De lá. Eu sei quem é. E aí depois desse evento que eu participei lá desse painel, aí chegou o José Ribeiro, o Evandro, fazendo esse convite, né? E aí depois disso a gente debatendo numa reunião, eles comentaram que estavam precisando de alguém pra bater foto, pra gravar vídeo e tal. Eu falei, eu conheço.
A Gabi na época prestava serviço pra mim, não era sócio, nada. Tem essa moça aqui. Vocês podem conversar com ela. Eu lembro até que eu fiquei, será que ela vai aceitar? Né? Expliquei pra ela mais ou menos o que era o projeto, mas falei, aqui a bola é com vocês. Né? Foi... E eu mostrei interesse pro Andrei, né? Eu falei, Andrei, eu quero entrar no projeto, porque ele falou como é que ele tava lá. Eu falei, poxa, eu quero montar meu portfólio, né, de eventos, que era o que eu queria. E eu ofereci, né? Olha, eles podem ser parceiros, porque eles precisavam e eu também precisava, porque eu queria ter uma experiência nisso para poder oferecer futuramente para outros clientes. Sim. Então, perfeito. assim, eu comecei em eventos. Um pouco antes de conhecer o Andrei, foi como eu entrei no audiovisual, né? Foi com um amigo meu, ele trabalhava em shows, em restaurantes. Então, eu sempre falo que eu comecei no audiovisual trabalhando de forma noturna. Porque eu trabalhava de noite, eu não trabalhava de dia. E segunda-feira, enquanto o pessoal tava lá trabalhando, eu tava tirando folga, porque meu trabalho era mais fim de semana. Olha. Então, eu comecei dessa forma. Aí depois... eu comecei a trabalhar com o Andrei, né? E eu falei, não, eu vou passar pro diurno, né? Porque era onde a demanda estava aumentando. Eu comecei a querer ter meu próprio negócio, porque antes eu trabalhava para ele, né? Para esse meu amigo. E eu falei, beleza, então eu vou migrar, né? Então eu fui migrando aos poucos. Acabou que eu não tava conseguindo conciliar, porque... eu precisava trabalhar de dia e de noite estava em um evento e eu não dormia bem, né? Sim. Aí tava ficando bem cansativo, aí aos poucos eu fui deixando. Tava trabalhando 24 horas por dia. Era tipo isso. Praticamente. Eu acho que até tava conversando ontem com o Andrei sobre isso, que logo no início na Gabiscos eu não parava. Se tu me chamasse 3 horas da manhã eu tava lá. Caramba. Eu ficava direto trabalhando, eu não parava de jeito nenhum. Domingo a gente tava na adrenalina lá, a gente acaba não sentindo, né? A gente sente depois. Eu até falo hoje que eu tenho um pouquinho mais de um ano, mas eu já sinto vontade de me aposentar. Não. Porque olha, foi Já direto, trabalhando assim. Aí eu fico, eu já me cansei por 10 anos. A maioria dos brasileiros. Mas isso é a rotina do empreendedor, né? O empreendedor não para. E assim, eu conheci o Luiz, né, antes de eu fechar a sociedade com o Andrei. Tanto que no início, quando eu conversei com o Luiz, aí falou, olha, eu tenho interesse no teu serviço e tal. Aí falou, eu até peguei o teu número com o José. Aí depois eu falei pra ti, né, que eu agora tava trabalhando com o Andrei, a gente fechou a sociedade, aí a gente ia começar a trabalhar juntos. Então, aí depois eu apresentei vocês dois, aí foi que começou toda a parceria, né. Interessante. E assim, pois então eu não vi assim com relação a essa dinâmica de concorrência ou algo do tipo, porque de fato a gente, no decorrer do tempo, a gente vai vivenciando, vai tendo pessoas. Eu sempre procuro assim, faz parte da minha essência, né? Procurar conhecer pessoas nesse mercado. Talvez até na minha vida mais pessoal, privada, eu seja mais introspectivo. Mas no mundo dos negócios, né, eu procuro me desafiar a conhecer mais pessoas, cada vez mais. Sejam pessoas que possam ser parceiros, fornecedores, clientes. Eu procuro conhecer pessoas, trocar ideia. Eu fui um evento agora, eu já tentando trocar ideia com a galera que estava trabalhando lá. Trabalhar com aquela dinâmica. Então tem que ser curioso. Tem que perguntar, tu tem que procurar conhecer a pessoa. Então já peguei e tal. Então eu acredito muito no network, na rede de relacionamento. Muito. Acho muito importante. Até porque antes a gente tinha uma comunidade. O Evandro fazia parte. Eu lembro, ele sempre fala dessa comunidade. O Evandro é um cara que na verdade tá em todas as comunidades que que pode estar lá. Não tem quem não conheça o Evandro em Belém. Exatamente. E aí ele fazia parte, né? Topou e tudo. Então a gente fazia mais ou menos o que hoje a Conecta desenvolve, né? Essa questão dos treinamentos, eventos, palestras e tudo. Então a gente tinha uma comunidade bem fortificada até, mas acabou que o tempo não consegui conciliar, então estava muito centralizado em mim e nos administradores, mas cada um estava tendo muitas demandas, né? E acaba que
que dar uma esfriada, né? Mas eu sempre fui acostumado a conhecer as pessoas. Então, para mim foi importante, pra conhecer a Gabi. Já o Andrei me parecia um pouquinho mais na dele, assim, e tal. Aí eu fiquei, mas vai ter um momento que eu vou ter uma oportunidade de poder falar com ele, poder conversar com ele. E acho que é isso, né? Eu falo que lá na AS eu sou tipo um Batman, eu fico mais por trás da cortina mesmo, deixa ser a Gabi o destaque lá aparecendo. Ele é reservado assim, mas depois que conversa, mano, não pra passa. parar, é complicado. Com certeza. Mas, Luiz, a gente tem uma coisa aqui nos bastidores que a gente quer que você fale um pouquinho sobre. Eu acho que olha, estou ficando com medo aqui. Peculiar, algo nos nós temos algo nos bastidores. Mas conta assim pra gente, Luiz, que durante esse tempo, né, tem aí alguns destaques. E a gente vai falar um pouquinho desse hoje. Qual é o nome do prêmio? Deixa eu ver aqui. Veja aí. Na verdade, Prêmio IEU de Talentos. IEU de Talentos, uma certificação que a gente recebeu. Legal. Não dá pra ver por causa da luz? Não sei se Tá dá focando? pra ver. Deixa eu... Tá focando, aparece... Acho que aqui aparece mais nessa câmera. Olha aí, ó. Na verdade, esse prêmio, ele não tem a ver com o marketing em si. Não tem a ver com marketing de uma agência de marketing. Agência de marketing. Curioso, né? Curioso. Lembra que eu falei que eu sou administrador por formação, né? Então a gente vai bolando também algumas coisas dentro da agência para que a gente possa desenvolver. Então, um dos princípios da agência também é desenvolver a galera. Sim. Então nós criamos um programa, chama Programa Evolua, né? Em que esse programa, cada colaborador teria um tempo determinado para fazer um curso, né? Desenvolver um curso que está dentro da área de marketing e elaborar uma apresentação. E aí vai ter um dia específico em que essa pessoa, esse colaborador, vai expor, vai apresentar aquele curso, e vai ajudar, inclusive, no desenvolvimento dos outros. Interessante. Né? Então a gente bola esse dia. Teve nesse ano 2 oportunidades. A gente convida clientes, fornecedores, parceiros, né? Para poder serem uma espécie, não é júri, né? Uma espécie de pessoas que vão trazer alguns comentários de fora. Por quê? Porque eu quero também ambientar no mundo externo. O que as pessoas conseguem enxergar daquela apresentação a respeito de conteúdo e poder dar feedback. As pessoas gostam de feedbacks. Sim. Feedbacks de desenvolvimento, né? É óbvio, tem alguns pontos a melhorar. E feedbacks positivos também, né? Entender que você está indo no caminho certo é importante, né? Então a gente tem essa dinâmica. E aí ano passado, na verdade. Esse ano a gente não participou, ano passado. Submeti esse projeto, né? Pro IEL, a gente ficou em segundo lugar no prêmio de pequenos... tá até escrito aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá escrito. Honrado com o segundo lugar na categoria Empresa Inovadora, Micro Pequena Empresa na etapa regional do Prêmio de Talentos 2023. Né? Pela relevância do seu programa, né? Então tem essa dinâmica aí também, né? Então eu acredito que seja algo importante para a empresa, o desenvolvimento de cada colaborador, de cada pessoa, porque no serviço não tem como a gente, quando é produto, existe como a gente melhorar o produto, existe como a gente criar, por exemplo, o iPhone, cria uma câmera. Se bem que ultimamente, né, iPhone cria uma câmera a mais, cria um botão que não tem nada a ver, né? Mas dá para melhorar o produto, o design do produto. E quando é serviço, o que melhora? Ou melhora a estrutura, os processos, ou melhora a qualidade das pessoas que estão lá, né? Sim. E aí, ou troca-se de pessoas, ou desenvolve as pessoas. Então nós precisamos estar em constante desenvolvimento. Então, para isso, a gente procura incentivar esse programa de treinamento. É um programa de educação, porque até você falou que você pastor na Assembleia. Sim. Lá você está envolvido com educação, aqui na Único você está envolvido com educação, né? Uhum. Já palestrou, né? Já tive curso, pessoas assim, inclusive
De vez em quando chega gente, tá ministrando curso, tá, não, no momento não, às vezes dá vontade de voltar, fazer alguma pegada nesse sentido, curso. Até falei pro pessoal, eu acho que eu vou ministrar curso mensalmente para o pessoal da Único mesmo, e aí eu vou abrir para algumas pessoas para poder, sei lá, para poder aproveitar também melhor o tempo, e aí fazer algo interno, mas eu não tô conseguindo conciliar para poder criar, elaborar alguma coisa bem interessante mesmo, né? Que às vezes eu sou muito perfeccionista nesse sentido de criar algo interessante. Às vezes a gente pode criar algo que pode suprir o objetivo, mas eu acho que ainda não tá legal. É prioridade mesmo, às vezes, né? Às vezes a gente fala falta de tempo, mas é prioridade mesmo. Às vezes tá pegando muito fogo na agência, acaba não dando um tempinho pra esse curso, né? Exatamente. E aí você falou também que você vai fazer 8 anos. Qual é o dia que você faz 8 anos? 30 de janeiro de 2025. Tem 10 dias depois da gente, né? Nosso aniversário é 20 de janeiro. Mas nesses 8 anos, bora já falar, né? 8 anos. Uhum. Conta um case de sucesso, Luiz, desse tempo que tu teve aí. Eu quero assim, um case de sucesso e um desafio muito grande que tu teve nesse tempo. Sucesso e um desafio muito grande nesse tempo. O case de sucesso também pode ter sido a solução desse desafio, né? Enfim. Uhum. Tá. Case de sucesso, nós já tivemos alguns. Principalmente falando sobre resultados. Eu acho que os cases de sucesso que eu mais gosto é ver empresas crescendo, desenvolvendo. Sabe? Poder perceber que a empresa cresceu e que você tem uma participação, nem que seja pequena, né? Uhum. Naquele crescimento, né? Nós tivemos um case que foi um pouquinho mais de mim, na verdade, né? Uma consultoria que a gente fez para Rede Mais Saúde. Interessante. Né? Clínica Rede Mais Saúde, nós criamos o projeto, é o Márcio, parceiro aí, o Márcio Bittencourt, e hoje está voando aí com a Rede Mais Saúde em vários projetos interessantes. E a gente fez um tempo lá de consultoria num serviço de tráfego pago e SEO, né? Sistema de otimização orgânica do Google. E na época, o Google era muito pouco explorado pelas clínicas. E tinha um gargalo lá, né? E aí a gente sentou, fez o planejamento, entendeu como é que estavam os resultados de chamadas telefônicas. Hoje o principal canal fim, principalmente das clínicas, é o WhatsApp, né? Mas antigamente era muito as ligações, os contatos, telefones. Eu quero agendar aqui uma consulta, um exame e tal. Então tinha um call center muito grande lá. E aí a gente analisando os resultados, ele falou assim, olha, Luiz, inclusive, 2 colaboradores fizeram um curso que eu ministrei. Ele tinha... Como é que a gente se conheceu? Ele me conheceu, ministrando palestra e tudo, se interessou pelo meu curso. Inclusive, ele pagou e não foi. Mas numa outra oportunidade, que ele tá muito ocupado e tudo. Sim. E aí, depois, numa outra oportunidade, ele mandou 2 colaboradores. Então, a gente se conheceu nessa dinâmica. E aí, é interessante. Como, assim, só um parênteses. Como a gente olhando pra trás, como é que a gente conhece as pessoas, né? Tipo assim, como é que vai? O Evandro conheci num curso e... tal. Aí teve uma outra pessoa que eu conheci desenvolvendo um evento também, ajudando num evento, e aí se transformou um administrador, uma pessoa que é um pouquinho mais próximo. Então é interessante essa trajetória das pessoas que a gente conhece. Eu fiquei pensando agora. Então, ele fez o curso, aí me chamou e tal pra conversar. Poxa, Luiz, eu tô precisando crescer e tal, tem alguma coisa? Eu falei, olha, tem o tráfego pago no Google, tarará, que foca... Porque às vezes o que a empresa pensa? Que existe um combo que vai mudar o resultado dela. E não é. Pode ser que para uma empresa seja definida uma estratégia e para outra estratégia. No segmento de clínica, né, nós entendíamos que as pessoas, através do nosso planejamento, que as pessoas tinham um funil. O funil delas era muito na ponta, no Google. Era emergencial. As pessoas só procuram por cuidar da saúde quando estão nas últimas, né?
Então a gente tinha muito essa... Dentro do nosso estudo, dentro da nossa conversa, desculpa, a gente percebeu muito isso, né? Então, quem estava no funil, no fundo de funil, a galera que estava no final da jornada era a galera que vinha procurar no Google, né? Por quê? Porque já procurava por palavras-chave como clínica popular, policlínica, clínica médica, tarará, tarará, tarará. Então, já estavam prontos para comprar. Diferente do Facebook e do Instagram. Como é que tu vai panfletar nas redes sociais algo que a pessoa não está precisando? E tem outro objetivo, o objetivo de gerar reconhecimento de marca. Aí tem que ser aliado. O Google, enquanto ele vai te gerando oportunidade de negócios efetivos, nas redes sociais, não. Nas redes sociais, tu vai gerando reconhecimento de marca. Tanto que a gente trabalhou com outra clínica, que ele aliou a isso, e aí a pessoa se torna referência. É isso que torna a referência. É tanto você bater na tecla, sim, né? Que aí quando pensar em determinado serviço, você pensa naquela empresa. Então, a gente criou, né, um programa, elaboramos a criação do site, toda a estrutura de conteúdo voltado para que ele pudesse estar otimizado organicamente no Google e o tráfego pago. E no tráfego pago é interessante que ele falou assim: pô, Luiz, mas eu sou curioso, eu já fiz isso, não deu certo e tudo. Mas bora tentar de novo. Aí ele, pô, bora tentar. Aí ele foi, pagava um custo por clique na época, eu me lembro que eu cheguei a ver o custo por clique dele das campanhas antigas muito altas, né? Muito altas. Tipo, vou falar exatamente aqui os custos por clique. Acho que não sei se tem alguma coisa a ver, né? Não sei se... Mas eram 20 vezes maior do que o custo por clique que a gente deixou. Questão de centavos. O que era o custo por clique? Era o custo que cada pessoa, que a clínica pagava por cada pessoa que trafegava para o site dele, né? Que clicava para ir para o site dele, né? Era uma proporção tipo de R$3 para 20 centavos. Bem mais alto, inclusive. É. Quando a gente fala de tráfego pago, esses são valores muito grandes, né? Hoje não existe mais, né? Um custo por clique desse, um custo por mensagem baixo. As clínicas descobriram o segredo, né? E até tinha uma clínica que veio assim, veio para cá. A gente utilizou uma estratégia lá baseada na concorrência também, né? Então a gente estava diretamente ligado, eu particularmente, né? Estava diretamente ligado a essa estratégia e ocasionou. Até hoje utiliza toda a estrutura de conteúdo, até hoje as dicas que eu dei para ele referente a Google Meu Negócio. Então é mais referência do Google Meu Negócio, porque foi uma orientação minha, né, a respeito de como se posicionar melhor no Google Meu Negócio, né, reviews. A gente teve até uma palestra que eu ministrei sobre a estrutura do Google Meu Negócio, quais são as estratégias, acho que era 30 estratégias para que você possa posicionar melhor o seu Google Meu Negócio, que ajuda esse tipo de empresa, entendeu? E hoje a gente também, com esse case, né, a gente tem know-how na área de saúde, inclusive a gente tem um produto específico para a área de saúde, a gente tem uns 7, 8 clientes na área de saúde, entre clínicas, médicos. E a gente utiliza muito essa estrutura, esse aprendizado que a gente teve e continua tendo para poder levar essas empresas. Interessante. A positividade. Acho que é o case, né? Foi Esse isso, é o case, né? E você falou também algo que eu achei interessante, muito sobre saúde, né? Uhum. Clínicas, médicos. Sim. Quais são os teus planos? Os teus planos para 2025 é baseado em alguma coisa assim? Sim. Nós já estamos com um produto específico para a área da saúde, para a área de médicos exclusivos, né? Um detalhamento muito específico para médico, então a gente tem estudado bastante. Eu tenho participado de muitos eventos para médicos para conhecer um pouquinho sobre a necessidade, sobre né? as necessidades e tudo, conversando com donos de clínicas, de médicos. Como a gente tem uma carteira de donos de clínicas, eu conheço bastante também. Então, a gente tem essa conversa, esse bate-papo, essa parceria, né? E tudo, e vem muito daí. Então, surgiu essa necessidade que eu entendi dos médicos, né? E com outros produtos, além da parte do marketing digital, outros aprendizados, outros produtos relacionados ao atendimento. Nesse programa, por exemplo, tem uma mentoria minha, falando sobre
atendimento e CRM. Como assim, Comercial Luiz? e... Como assim, Luiz? CRM atendimento. Porque às vezes os médicos tá tudo bem detalhado no marketing, aí a recepção dos leads não é boa. Então a gente acompanhou casos assim, né, que recebiam 50 leads. Um caso que eu fiquei indignado, assim, né? Porque foram 500 leads dentro de um período e nenhum fechamento. Tipo assim, faltou acompanhamento, faltou... mas tem aquela velha máxima, né? Entre o marketing e o comercial. Os leads não eram bons, né? Sim, aquela Mas, conversa. cara, tem que ter acompanhamento, tem que ter follow-up. De repente ele não pode ser hoje, mas tem que programar um follow-up para daqui a 3, daqui a 6 meses, né? Porque é o plantio agora. É a mesma coisa dos médicos. Só que você precisa estar bem à disposição, bem disponível mesmo. E a gente tem essa mentoria tanto de CRM atendimento, como funil de vendas para o médico entender o que ele precisa para alcançar o objetivo dele. Então a gente mapeia junto com ele, né? Qual que é a sua meta? Eu quero ter 50 mil de faturamento. O médico fala. Então, beleza. Então, baseado... Quantas pessoas agendam? Quantas pessoas comparecem? Quantas pessoas... Então, para que você tenha 50 mil, você precisa ter 200 leads. 200 oportunidades. Significa mais ou menos 10 por dia. Aí tem que investir. Então, tem que investir... Para que você tenha 200 leads, você precisa fazer um plano de tráfego pago. Sim. Você precisa investir. Então, tudo isso a gente estrutura também, porque tem aquela coisa, né? Às vezes, a agência de marketing tem que ser um mágico, né? Tem que trazer um milagre, né? Fazer um mover aí que... Tem cliente que não entende que é um processo, tem um cliente que ele quer pra ontem, né? Já aconteceu, não sei se vocês já pegaram alguma pessoa assim dessa que de repente quer milhões e quer investir R$100. Né? Já. Por exemplo, né? Então, tudo depende da mentalidade também. Então, Sim. Pessoas de lançamento assim, fulano ganhou 1 milhão. Quanto você tem para investir? Fulano também investiu 500 mil para ter 1 milhão. Só esquece disso. Uma vez o Érico Rocha comentou a respeito disso. Muito bom ele. Né? Ele comentou, poxa, eu faço um dos maiores projetos de lançamento. Eu tenho faturamento de 11 milhões. Só que ele falou quanto ele gasta. Eu gasto 4, 5 milhões. Ou seja... bacana. Todo mundo só olha pro faturamento. Todo mundo só olha pro retorno. Mas e pro investimento? Não, investimento ninguém olha, né? R$100, 50, quero cliente. É complicado, né? Exatamente. Então, realmente, é investimento a médio e longo prazo. Também, claro, a curto prazo dá para trazer alguma coisa bonita e tudo, mas investimento em marketing... aquele negócio que a gente tem que... O cliente, na verdade, tem que entender, as pessoas têm que entender de forma geral, até quem tá começando. Se for investir um valor baixo, o retorno que vai ter vai ser mais um posicionamento de marca do que uma conversão em venda, por exemplo, né? Exato. Quer vender, cara, tem que investir alto. Não dá pra vender investindo 100, 200 reais, né? Porque, enfim, se tu vai dividir isso em região, idade, público, interesse, vai ficando valores muito baixos, né? E a mentalidade, infelizmente, é o que... Eu aprendi muito dessa parte, que eu trabalhei muito em gráfica, né? Sim. Cara, na gráfica, assim, é um mercado que eu falo, principalmente na parte da gráfica, nem tanto na parte da agência, que o mercado, ele tá muito, assim, uma liga que já esticou. Tá puxado, né? Tá sabe, tá aquela liga molenga. E porque as pessoas não entendem que, para elas conseguirem ter um retorno, elas precisam realmente investir. Elas querem sempre o mais barato. E não dá, não é proporcionalmente direto, né? E no tráfego pago também, as pessoas têm que entender de forma geral, profissionais, clientes, enfim, que o retorno vem, é certo, mas teu investimento vai definir qual retorno vem. Vai investir pouco, vai ter pessoas, não vai ter compradores, né? A menos que o cara realmente seja um mágico do tráfego pago para conseguir converter 10 mil reais com investimento de 100. Boa colocação, mas vou só ressaltar. Você falou, retorno vem. Tá, beleza. Vem de acordo com o objetivo. Às vezes a expectativa do cliente é uma com relação a esse retorno. Isso. Porque também tem essa questão, né? Será que o retorno vem sempre? Né? Por quê? Porque também
o produto tem que ajudar. O atendimento, tem que ajudar, né? Então tem toda uma dinâmica também relacionada a retorno e resultado. Sim. Pois é, mas sobre essa área realmente é como eu tô falando, pro cara ele conseguir transformar R$100 em 10 mil, o cara tem que fazer alguma bruxaria ali, porque... O cara já tem que ser top of mind. Tem que ser assim, um negócio que eu não sei nem descrever, né? Uhum. Mas, Luiz, muito obrigado, cara. Esse papo de agências, né? Eu acho muito interessante, como eu te falei. Pode ser que tenha, né? Uhum. Não vou falar que não tem. Mas não é algo que eu veja muito de forma comum, Sim, né? sim. Esse bate-papo entre agências. Pelo contrário, o que eu vejo bastante conversando com amigos da área, até mesmo que não são da área, às vezes tem fóruns no Facebook, eu gosto muito desses fóruns. Comunidade, né? Eu gosto demais desses fóruns. Um dos motivos é meme e esses fóruns que me faz não largar do Facebook. Eu falo pra ele que ele usa o Facebook só pra ver besteira. Os melhores memes estão no Facebook. Eu nem uso Instagram direito. É verdade, às vezes eu falo, tu viu tal coisa que eu publiquei? O que tu publicou faz um dia e eu não viu? Ela fala, por que tu não viu meus stories? Eu falo, minha filha, eu tô no Facebook. Não vê nada, cara. Porque lá tem muito meme, mas também tem muito fórum que eu gosto demais, cara. E a gente abre um questionamento. Se eu abrir um questionamento agora, o tanto de comentário, gente, dando sua opinião, isso é muito interessante. Verdade. E uma coisa que, por isso que eu falo que eu não vejo tanto esse tipo de parceria. Uhum. Porque, cara, o mercado ele é avassalador, né? Ele é avassalador ao ponto de quem tem um preço menor vai agregar o valor de alguma forma, vai fazer a prestação mais bonita, mas no fim das contas o cliente se arrepende. Não entrega, né? Então esse papo, pode ser que exista, como eu disse, mas eu não vejo com tanta frequência. Uhum. E a gente decidiu trazer, para algumas pessoas, como a Gabi falou, pode ser um pouco... como é a palavra que tu usou? Agora peculiar. Peculiar. Ver duas agências de marketing, teoricamente concorrentes, mas não, a gente traz aqui a visão de parceria, né? Então eu te agradeço muito pelo teu tempo, né? Por essa parceria. Eu agradeço. No começo, como tu falou, eu fico, na verdade, eu sou uma pessoa mais na minha, mais quieta, né? Mas depois que a gente vai conhecendo, vai desenvolvendo projetos juntos, enfim, se torna parceiro, se torna amigo. E tudo tem pra crescer, né? Inclusive, já tem um projeto que eu vou precisar de ti, que eu não sabia que tu fazia, mas a gente conversa depois. Tá bom. Envolvendo a questão de tráfego. Então, muito obrigado pelo teu tempo, né? Pessoal, sim. as redes da Único vai estar aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube. Quem quiser entrar em contato, é só clicar. Vai falar com o Luiz, com o Luan, né? Não sei exatamente quem cuida do atendimento. Falar com o Único. Vai falar com o Único, né? Mas muito obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço o convite. Acho que é isso que a gente tem. Vocês incentivam e instigam não somente o mercado, mas as pessoas a serem pessoas melhores, né? Vocês têm um projeto aqui dentro do Park Office, que eu já falei para vocês que me deu um tapa. Um tapa, né? E eu acho muito bacana, muito legal o trabalho de vocês também. A gente acompanha a forma como vocês têm atuado com os clientes, até clientes paralelos, né? Nesse sentido. A própria Bell Office, né? A própria Bell Office também, né? E cara, muito obrigado mesmo. Eu acredito que a gente possa ter muitos projetos juntos, muitas conversas, muitas parcerias. Essa é a dinâmica. Todo mundo trabalhando com ética, com qualidade. Eu acho que isso ajuda o mercado a se posicionar melhor e até a forma como as pessoas enxergam as agências, até isso muda, né? Até isso muda. Então tudo depende da gente, tudo depende do nosso primeiro passo. E vocês têm dado bons passos, não os primeiros, mas bons passos para que isso se estabeleça, tá? Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. E é isso, gente. Quem assistiu aí no YouTube, deixa o like, compartilha aí com alguém que vai se interessar por esse bate-papo. Se inscreve aí no nosso canal, né? A gente está trazendo conteúdos recorrentes sobre podcast. Se você tiver algum assunto, algum tema que você julgue ser interessante, comenta aí que a gente marca uma reunião. Se for online, a gente marca online também, esse podcast é possível. E muito obrigado a todos que a gente vai vendo no Instagram, puder seguir a AIS, a Único. A gente tá aí sempre se ajudando.
E até uma próxima live. Falou! Tchau, gente. Valeu.